Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que a ira de Deus contra o seu povo? Eu quero me referir a Deuteronômio capítulo 32. É um cântico e Deus orientou Moisés a botar uma música nesta mensagem. Muito provavelmente era uma música repetida, porque o texto é grande. Esse cântico, na verdade, é um alerta muito duro, um alerta profético de que o povo se desviaria, se afastaria do Senhor e Deus agiria com poder e grande ira contra aquele povo. Ele ficou registrado como o Cântico de Moisés, mas o Moisés fez outros também. O texto da saída do Egito, onde ele louva a Deus, que lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, Deus triunfou gloriosamente. É um outro cântico de Moisés. E nós temos ainda o Salmo 90, nós temos esses cânticos atribuídos a Moisés. Quando lá no Apocalipse faz uma referência ao cântico de Moisés, que os 144 mil escolhidos de Israel, judeus castos, que vão rodar o mundo todo de 2 em 2, só eles vão aprender aquele cântico de Moisés. A gente não sabe exatamente qual deles, a qual cântico de Moisés se refere. Mas eu quero focalizar agora esse cântico do Salmo 32 de Deuteronômio, que é uma palavra duríssima. E começa assim: Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, de toda a Carral, a eclésia de Israel. E começa o Senhor falando: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. E sai por aí afora. Na verdade é Moisés falando na pessoa dele, mas uma palavra inspirada por Deus. E mais adiante, no versículo 21, Deus diz: este povo me provocou a zelos. O zelo tem relação com ciúme. É um sentimento forte, o zelo. Esse povo me provocou a zelos com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Isto, de certa forma, já tinha acontecido, mas Deus está prevendo que aconteceria. O Senhor diz: portanto, eu os provocarei também a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Nós vemos aqui uma citação profética à igreja, o novo povo de Deus, contra o qual o Israel desviado e apostatado tem ciúmes. Israel tem ciúmes da igreja. Israel, até hoje, os judeus, eles não gostam da igreja, mas a igreja é a noiva do Senhor, o povo de Deus, que é constituído inclusive de alguns judeus que se convertem, que são poucos, mas quando o judeu se converte, vem a fazer parte da noiva, que é a igreja, a eclésia, o verdadeiro povo de Deus na atualidade. Deus não tem dois povos na atualidade, ele tem um só, que é a igreja. Israel, os judeus que querem, têm que entrar para a igreja se quiserem ser salvos. Não querendo, vão ser condenados como os outros. Na grande tribulação, Deus vai voltar a tratar com Israel, ainda que rebelde, mas trazendo sobre Israel uma grande tribulação, até que no fim vai derramar um espírito de súplicas e vai induzir, Deus, por amor, vai induzir o restante, que vai ser muito pequeno em número, dos judeus
a se converterem, segundo está lá em Zacarias, no capítulo 12 em diante. O Espírito de graça e súplicas da parte de Deus vai ser derramado sobre os judeus que vão se converter, somente os restantes. Os outros todos vão para o inferno, vão ser condenados pelos seus atos. Mas aqui Deus está falando no deserto ainda, prestes a entrar na terra prometida, para um povo que estava em obediência, ainda que pela força, mas estava em obediência a Deus, juntos, reunidos, formando um só povo, e Deus estava alertando a todos eles, reunidos ali na presença de Moisés. Deus estava alertando aquele povo que eles se afastariam de Deus e que Deus, por causa do seu zelo, do seu amor a esse povo, Deus estaria agindo com disciplina contra eles. Inclusive, Deus usaria o ciúme para despertar aquele povo, a emulação. O apóstolo Paulo cita isso, a imitação. Com ciúmes, Deus amaria um outro povo que não era povo, a igreja, para ver se despertava o amor de Israel. De certa forma, isso tem começado a acontecer em nossos dias. Mas Deus continua: na minha ira, um fogo se acendeu no meu furor, e arderá, e vai arder, até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Bem, Deus está se referindo aqui numa palavra profética a Moisés, neste capítulo 32 de Deuteronômio, à grande tribulação, quando Deus iria matar ou permitir que o anticristo mate muitos judeus que vão para o inferno, e a terra vai ser sacudida, os fundamentos dos montes vão ser abalados. O que aconteceu por ocasião do dilúvio, de certa forma, vai ter algo parecido agora. No dilúvio, havia muitas águas debaixo da terra, as fontes do grande abismo. Quando aquelas águas saíram e inundaram a terra junto com as chuvas, só as chuvas não eram suficientes para alagar, inundar a terra toda. As fontes do abismo se abriram, águas subterrâneas saíram para ajudar a inundar a terra e formaram, digamos assim, buracos debaixo da terra. E com a água subindo, os vales desceram, os montes subiram. Isso está lá no Salmo 103, 104, essa referência ao dilúvio. Os montes se formaram no dilúvio, a terra era mais plana. A terra era planificada antes do dilúvio. No dilúvio, os montes se elevaram, os vales se abaixaram. Agora, na grande tribulação, com os terremotos, Deus vai fazer abrasar os fundamentos da terra, os montes vão descer, as ilhas vão sumir, porque as ilhas são montes dentro do mar, as ilhas vão sumir, os montes vão descer, os vales vão subir, a terra será planificada de novo para o milênio. Mas Deus está falando disto aqui como uma disciplina, um juízo, e vai acontecer na grande tribulação com fogo. Deus vai agir com fogo na terra de várias maneiras, radiações e vulcões e muitos tipos de fogo. Bem, descobriram no subsolo dos Estados Unidos, e é muito grande, uma camada de carbono, muito carbono, gasoso comprimido, que pode se soltar e se queimar, e só isso incendiaria
quase que a terra toda. Mas há muitos outros mistérios ainda que vão redundar em consequências na grande tribulação, em calamidades, quando os meteoros caírem, abrirem buracos imensos na terra, os terremotos e muitas maneiras de fogo, sem falar nas bombas atômicas. Tudo isso vai acontecer na grande tribulação, onde a terra vai ser praticamente destruída na sua superfície com fogo. Mas Deus já está avisando isso sobre o povo de Israel. A grande tribulação, a Bíblia diz, é sobre Israel, porque a igreja não vai passar. Ela passa por tribulações que podem ser muito grandes agora, mas a grande tribulação vai ser para Israel, no intuito de fazer Israel perecer e o restante se converter. Vamos entender isso. E aqui em Deuteronômio 32, Deus continua: eu amontoarei males sobre esse povo, as minhas setas esgotarei contra eles. Eles serão consumidos pela fome, devorados pela febre e pela peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras. E continua. O texto é longo, Deus falando da ira dele contra o seu próprio povo. Mas a pergunta é: por que Deus estava tão irado quando as coisas nem tinham acontecido ainda? Então nós nos reportamos um pouquinho mais para o início deste capítulo e no versículo 15... anteriormente Deus está dizendo: esse povo eu achei, cuidei deles com amor, dei uma terra que eles não trabalharam, e eu dei tudo, e dei prosperidade, eu fiz esse povo grande. Mas no versículo 15, mas engordando-se, o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Este povo se afastou de Deus, Israel. E o Senhor continua: com deuses estranhos me provocaram a zelos, com abominações me irritaram. Sacrifícios ofereceram a demônios e não a Deus. Aqui está a razão da ira de Deus. Em grosso modo, isto ainda não havia acontecido, mas Deus está anunciando que aconteceria. Por causa deste afastamento de Israel de Deus, e afastou-se de uma tal maneira que Deus considerou a antiga aliança rompida. E essa aliança não tem mais jeito. Acabou o Antigo Testamento, a antiga aliança. Deus diz: eis que vem dias em que farei uma nova aliança com Israel. Deus não vai ressuscitar uma aliança morta, ele vai fazer uma nova aliança com Israel, que vai ser diferente da aliança do Antigo Testamento. Israel se afastou, continuaria se afastando, estaria totalmente longe de Deus, e Deus despejaria a ira dele sobre esse povo. Ainda não terminou. O Hitler não fez a pior parte matando os judeus. A pior parte é o novo Hitler, o anticristo que vem, que vai ser terrível e que vai matar muito mais judeus por causa da ira de Deus, e a ira de Deus é por causa do afastamento. Saiba você que quando você se afasta de Deus, a ira de Deus vem sobre você. Aquele crente que se mantém rebelde não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. Guarde isso no seu coração. Se Deus não poupou e não está poupando e não vai poupar os ramos naturais, ele não te poupará também. Os judeus são ramos naturais, nós somos enxertados na verdadeira oliveira. Se ele não poupou e nem vai poupar os naturais, não vai poupar você também. Afaste de Deus e vai estar debaixo da ira de Deus, com tudo que está descrito aqui e muito mais no inferno e no lago de fogo. Crente é rebelde, o lugar dele é no lago de fogo. Portanto, quebrante o seu coração enquanto é tempo e volte-se para Deus enquanto
é tempo também. Isaías 55, versículo 6. É agora o momento, é agora o dia. Não seja rebelde. Volte-se para Deus de todo o coração, hoje ainda.